A gente sempre ouviu por aí todos os caminhos levam a Roma, e a gente lembra logo do livro do Scott Hahn, Todos os caminhos levam a Roma. O Rodrigo Silva disse que o fato de Roma ser o centro é por causa de Constantino, de outra vez Constantino, o imperador Constantino, que só existe o catolicismo por causa de Constantino. Enfim, por que que isso é em verdade? Por que que Roma é o centro? Todos os caminhos levam a Roma de fato. E por que que isso não tem nada a ver com Constantino? Não é por causa de Constantino, não é por causa do poder de Constantino, e não é por causa exatamente dessa conversão de Constantino que o Rodrigo Silva tanto bate. Olha só. Os cristãos foram tão perseguidos em Roma, enfim, porque Roma se tornou uma cidade tão importante para a igreja. Vamos ver a resposta que ele vai dar. Tudo isso aconteceu pela suposta conversão de um homem chamado Constantino. No ano 313 depois de Cristo, Constantino, eu não esqueci a questão do calendário Sim, além não, sim, tem uma ó, surpresa aqui, ó. Não, eu já tenho umas 5 perguntas só dessa frase que você falou até bom, atrás. porque isso aqui vai explicar o motivo. O Já Constantino, avisa lá em casa que eu... Mas então vamos lá. O Constantino, ele estava lutando pelo poder em Roma. Roma tinha ficado muito grande e tinha perdido um pouco a força ali. Aí tinha um imperador chamado Diocleciano, que acabou aposentando, o único imperador romano que aposentou. E na briga pelo poder, Constantino foi. E ele sabia que os cristãos na época eram uma força muito grande. Ela fez uma pergunta, a resposta que ele deu. Roma vai se tornar o centro do cristianismo ocidental, catolicismo. Qual é a resposta? Por causa de Constantino. Constantino, que nasceu no final do século III, que se tornou imperador romano, se não me engano, em 305. É graças a ele, segundo este senhor, que Roma, a cidade de Roma, tem uma importância tão grande, terá doravante uma importância tão grande para o cristianismo. Então, vamos, vejam só, se é colocado uma questão para ele. Por que a cidade de Roma se tornou tão importante? A resposta dele, Constantino. Aí ele vai explicar o porquê. Mas quando se faz uma afirmação deste tipo, é de se esperar que antes de Constantino, essa importância da cidade de Roma não existisse. Correto? Sim. Porque se ela fez essa pergunta para ele e ele responde com Constantino, significa que antes de Constantino não há indícios de que Roma tivesse importância especial para o cristianismo. Mas e se nós retrocedermos 100 anos antes de Constantino nascer? Não é que nós encontramos uma, duas, três, várias provas de que Roma já era uma cidade dotada de uma particular importância para o cristianismo entre as perseguições, no meio da época das perseguições? Pois é o que nós lemos no livro 3 de Contra as Heresias, de Santo Irineu de Lyon, bispo de Lyon, na Gália, atual França, que em cerca de 180, ele que foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de São João Evangelista, olhem o que ele diz a respeito da cidade de Roma. Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, enquanto Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. E adiante ele diz: a igreja de Roma é a maior e mais antiga, fundada e constituída pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, por causa da sua origem mais excelente, toda a igreja. Ou seja, toda a igreja deve estar de acordo com a igreja de Roma. Isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. E mais adiante ele diz: os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino, o Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente. A este Clemente sucedeu Evaristo, a ele Alexandre, em seguida Cício, depois dele Telésforo, depois Higino, em seguida Pio, depois dele Aniceto, a Aniceto sucedeu Sotero e presentemente Eleutério. Em 12º lugar, na sucessão apostólica, detém o pontificado. Com esta ordem e sucessão chegou até nós, na igreja, a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esta é a demonstração mais plena de que uma e idêntica é a fé vivificante que, finalmente, foi conservada e transmitida na igreja desde os apóstolos até agora. Fecha aspas. O que tem Constantino a ver com isso, senhor Rodrigo Silva? Doutor Rodrigo Silva. Isso foi escrito pelo menos um século antes de Constantino nascer.
Santo Ireneu estava listando os papas, os 12 primeiros papas, se não me engano, 12 ou 13. E nós podemos procurar várias outras citações, né, que demonstram que a Igreja de Roma é especial porque aquela igreja foi fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo. São Dionísio de Corinto, no século II também, escrevendo aos Romanos, diz: tendo vindo ambos a Corinto, os dois apóstolos Pedro e Paulo nos formaram na doutrina do Evangelho. A seguir, indo para a Itália, eles vos transmitiram os mesmos ensinamentos e por fim sofreram martírio simultaneamente. Tertuliano, na virada do século II para o século III, escreve: a igreja foi construída sobre Pedro. A igreja dos romanos demonstra por instrumentos públicos e provas que Clemente, quarto papa, foi ordenado por Pedro. Feliz igreja, na qual os apóstolos verteram seu sangue por sua doutrina integral, onde a paixão de Pedro se fez como a paixão do Senhor. Nero foi o primeiro a banhar no sangue o berço da fé. O berço da fé. Roma. Pedro, então, segundo a promessa de Cristo, foi por outrem cingido quando o suspenderam na cruz. É aquela profecia que Cristo faz no final do Evangelho de São João. São Cipriano de Cartago, também no século III, escreve: sobre um só foi construída a igreja, Pedro. A cátedra de Roma é a cátedra de Pedro, a igreja principal, de onde se origina a unidade do sacerdócio, a unidade sacerdotal. Enfim, nós poderíamos procurar várias citações, várias provas, não apenas de que a igreja de Roma era reconhecida como especial, mas que o bispo de Roma, o papa, posteriormente chamado papa, ou todos os bispos nessa época eram chamados já de papas, mas porque significa pai, mas depois um título que ficaria restrito ao bispo de Roma, provas, desde o final do século I, com o Papa São Clemente I, do reconhecimento por toda a igreja da importância especial da igreja de Roma, do bispo de Roma. Enfim, então, ele já começa respondendo de modo absolutamente equivocado a pergunta que foi colocada para ele. Não é por causa de Constantino que a igreja de Roma é a mais importante. Daqui a pouco eu vou trazer outras considerações a respeito disso que demonstram que Constantino não tem nada a ver, muito pelo contrário, para a igreja de Roma, para Roma ser o centro da igreja. Na verdade, a conversão de Constantino, por benéfica que tenha sido, apesar de ele negar, na verdade, não significou vantagem para a igreja de Roma. Ao contrário.